Dr. Mauro, dê uma visão geral sobre o tratamento do câncer de fígado. O câncer de fígado, Carol, ele acomete células diferentes dentro do fígado. Então, você pode ter um câncer que acometa o hepatócito, que é a principal célula do fígado, que faz todo o metabolismo, síntese de substâncias, detoxificação, é o chamado carcinoma hepatocelular. Você pode ter também um tumor que acomete as células dos canais biliares, que é um colangiocarcinoma, e você pode ter metástases, ou seja, células de tumores localizados à distância, exemplo, mama, o aparelho digestivo, cólon, reto, né, são adenocarcinomas que entram na circulação através da veia porta, através mesmo da circulação sistêmica, e acabam se alojando no fígado, que nós chamamos de metástases hepáticas. O tratamento do colangiocarcinoma, o tratamento das metástases hepáticas, são um capítulo à parte. Então eu vou focar nessa conversa com você no tratamento do câncer de fígado propriamente, que é o carcinoma hepatocelular, aquele que nasce nas células, nos hepatócitos. O câncer do fígado, ele é produto de uma inflamação crônica, né? Essa inflamação crônica pode ser devido a um vírus da hepatite B, da hepatite C, pode ser devido à inflamação crônica do fígado pelo uso do álcool. E essa inflamação crônica faz com que as células jovens do fígado, que precisam repor as células danificadas, em algum momento elas sejam produzidas com danos genéticos irreparáveis. E essas mutações subsequentes acabam levando à formação de um câncer. O câncer nada mais é do que uma célula com aquelas características originais daquela região, mas que tem superpoderes, vamos dizer assim. Então, se a célula normal ela para de crescer quando encosta numa outra célula normal, o câncer não faz, ele continua proliferando. Se uma célula normal ela para de crescer quando tem dimensões que são originalmente previstas para elas, o câncer não, o câncer continua crescendo. Se uma célula normal não tem a capacidade de produzir vasos, um câncer tem capacidade de produzir vasos, angiogênese, para que ele possa penetrar e migrar à distância em outros lugares. Se uma célula normal tem um número já geneticamente limitado de duplicações celulares, o câncer não tem. Mesmo quando chega no fim da telomerase, que é uma enzima que regula isso, a telomerase reversa faz com que essa célula neoplásica continue se multiplicando indefinidamente. Então, é uma célula com superpoderes. Se ela for tirada dali e transplantada para outra pessoa, ela vai se multiplicar em outra pessoa. Se ela for dali tirada de um tecido e colocada em outro tecido, essa célula vai crescer em outro tecido. Então, o carcinoma hepatocelular, em geral, ele ocorre, na grande maioria das vezes, em pessoas que têm inflamação crônica. Então, você vai estar diante de duas situações. Uma pessoa que sabia que tinha uma inflamação crônica, uma hepatite crônica, e uma pessoa que não sabia que tinha, ou até mesmo uma pessoa que não tem inflamação crônica. Essa que não tem inflamação crônica vai ser uma minoria, 10% das pessoas, em que o câncer vai surgir pura e simplesmente por uma alteração genética multiplicada várias vezes, mutações e mutações e mutações, por um motivo que não uma inflamação. Mas 90% das vezes é a inflamação crônica que vai determinar esse sistema inflamatório crônico que acaba lesando o DNA e a formação de célula neoplásica. Quando a pessoa sabe que tem, ela está sob vigilância de um hepatologista. Então, normalmente o hepatologista vai pedir uma ultrassonografia periódica e vai dosar uma substância que é a alfa-fetoproteína, que é uma proteína embrionária que deixa de ser produzido em níveis altos, né, na pessoa normal, mas que continua sendo produzida em níveis anormais em pessoas que têm um câncer primário do fígado, carcinoma hepatocelular. Ela não deve ser usada propriamente para o diagnóstico, ela é um complementar do diagnóstico. Então, o que vai dizer que existe um câncer no fígado é uma imagem. Em primeiro, uma ultrassonografia com Doppler, que vai mostrar um nódulo hipervascular. Para confirmar isso, se faz uma ressonância nuclear magnética, e a ressonância vai mostrar um nódulo de comportamento específico do carcinoma hepatocelular. Na tomografia,
nós chamamos que é a lavagem, né? Ele tem um preenchimento arterial precoce e uma lavagem do contraste precoce em relação ao parênquima. Quando há dúvida, a alfa-fetoproteína entra para consolidar o diagnóstico. Então, a alfa-fetoproteína acima de 200 já é um prognóstico ruim, acima de 400 não há dúvida que se trata de um carcinoma hepatocelular. E a alfa-fetoproteína hoje em dia é usada até para excluir os pacientes que iriam para transplante, né? Marcadores acima de 1000 mostram já doença sistêmica e é hoje uma contraindicação formal. Mas uma vez feito o diagnóstico do câncer primário do fígado, na maioria das vezes não há necessidade sequer de biópsia. Nós estamos autorizados quando a imagem é específica e até mesmo se somado a isso o valor aumentado da alfa-fetoproteína, indicar o tratamento. O tratamento e a decisão de tratamento do paciente com câncer primário do fígado é complexo, porque leva em consideração o estado geral do paciente, o estado geral da função do fígado, porque lembrando, é um fígado cronicamente inflamado, que pode perder função, e as funções do fígado são muito importantes, porque elas são detoxificação de drogas, detoxificação de toxinas, síntese de proteínas importantíssimas para a manutenção da homeostase, da circulação e da coagulação sanguínea. Então, impacta diretamente na cirurgia, se você vai fazer. E então, além do doente, além da doença, nós temos que levar em consideração a doença, a extensão da doença. É um nódulo único, são múltiplos nódulos, existe invasão vascular ou não existe invasão vascular dentro do fígado, que é um fator de prognóstico ruim. Existe doença à distância, metástase para osso, metástase para cavidade peritoneal. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Nós chamamos essa análise desse processo, da extensão da doença, de estadiamento. Então, nós usamos uma tomografia para analisar o pulmão, cintigrafia óssea para analisar os ossos, ressonância magnética para avaliar o fígado e a cavidade, e no caso do paciente, é a análise do estado clínico do paciente. Existem scores clínicos que vão avaliar a capacidade geral do paciente. E existem scores que vão avaliar especificamente a função do fígado. O mais comum deles é a classificação de Child, CHILD. A classificação de Child classifica os pacientes em, originariamente, 3 grupos, né, Child A, B e C, em que A é uma função boa, B é uma função já prejudicada e C é uma função já muito avançada, né, de pacientes que vão necessitar, obviamente, de um transplante do fígado. Então, há situações de paciente que tem um câncer e uma doença crônica em que o câncer pode ser facilmente tratado, seja com uma ablação, seja com uma ressecção, mas que a função hepática não está preservada. Então, esse paciente não pode ser operado, precisa de um transplante. Por outro lado, há situações em que o paciente tem uma boa função hepática, mas o tumor no fígado é grande demais e ultrapassa o que nós chamamos de critérios de Milão, que são os critérios da melhor indicação para o transplante no fígado. Tumores únicos de até 5 centímetros ou até 3 tumores menores que 3 centímetros, sem invasão vascular, e no caso do alcoolismo, pacientes que estejam há mais de 6 meses sem beber. Então, veja, é uma estratificação que foi melhor feita pela Clínica de Barcelona, num estadiamento chamado BCLC, Barcelona Clinic Liver Cancer. Esse, no mundo ocidental, é o mais universalmente utilizado para definir estratégias de tratamento, que pode ser, como eu disse, uma ablação, uma ressecção ou um transplante de fígado. No caso de doença multinodular, usualmente o que se faz é uma quimioembolização transarterial feita pelo radiologista intervencionista. E no caso de doença já vascular presente, trombo portal, trombo tumoral ou metástase à distância, tratamento sistêmico, originalmente com sorafenib, que era um inibidor multiquinase, mas atualmente é feito com bevacizumab e um imunoterápico. E recentemente houve uma atualização dos guidelines da Clínica de Barcelona sobre o tratamento do carcinoma hepatocelular quando sistemicamente disseminado. E a incorporação de atezolizumab com bevacizumab superou os resultados que anteriormente eram do sorafenib,
que acrescentava somente uma sobrevida de 2 meses, em média, para esses pacientes, em comparação com aqueles tratados com medicação convencional. Concluindo, então, o mais importante a gente dizer é que o paciente com câncer de fígado deve ser analisado por um grupo multiprofissional, multidisciplinar. Isso a gente começa com o hepatologista, que em geral está acompanhando esse paciente e é o primeiro a detectar uma anomalia, passa pelo radiologista, que é um profissional hoje muito especializado na interpretação dos exames radiológicos, que vão determinar se de fato se trata de um tumor de fígado e qual a disseminação, qual a extensão desse tumor. Em seguida, a gente pode contar com a contribuição de um radiologia intervencionista, porque existem muitas terapias que podem ser feitas por ele, como a ablação, a quimioembolização, a radioembolização, a embolização portal, para preparar o paciente para uma cirurgia. O cirurgião geral, né, especializado em cirurgia hepatobiliar, ou cirurgião oncológico, que, como eu falei anteriormente em outro vídeo, tem uma formação bastante específica e bastante longa. E, por fim, um oncologista clínico, né, porque ele em algum momento poderá ter que incorporar um tratamento sistêmico com quimioterapia e imunoterapia no tratamento desse paciente. Dessa forma, esses pacientes que no início do século XX não tinham nenhuma expectativa de cura, hoje podem ter expectativa de cura de 95% nos casos transplantados, né, e também com a cirurgia em casos específicos, de 80%. E aqueles pacientes que não podem ser transplantados nem ressecados, eventualmente também podem conseguir a cura com radioablação ou quimioembolização associada à radioablação, ou o prolongamento da vida por muitos anos, utilizando uma sequência de estratégias de tratamento que podem englobar de tudo um pouco, como a quimioembolização, a radioembolização, a quimioterapia, os imunoterápicos. As habilidades necessárias para o tratamento do câncer de fígado, o cirurgião também tem que aprender a fazer ablação hepática. Então, a ablação hepática é a colocação de algum tipo de eletrodo, ou probe, ou sonda, que entregue energia ao tumor que vai ser destruído. Pode ser uma metástase, pode ser um tumor primário. Nós chamamos isso de ablação, né? Pode ser radioablação, crioablação. A minha formação nessa área foi na Universidade de Wisconsin, com o Fred Lee, que era um radiologista intervencionista. Eu tive a oportunidade de viajar para lá e fazer treinamento em animais, né? E a gente pôde começar a fazer ablação de tumores hepáticos também na década de 90, ainda no Instituto Nacional do Câncer. Muito obrigada, Dr. Mauro.